Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, continuação do capítulo 13. Thomas Merton escreveu que em Jesus vemos uma suprema harmonia entre os sentimentos humanos bem ordenados e as exigências de uma natureza e personalidade divinas. Devemos ser meras vítimas de nossos sentimentos, como barcos à deriva sem vela, sem leme ou âncora? Será que realmente estamos à mercê deles? Se nos sentimos bem, nós o fazemos. Se não, nós não o fazemos. É assim que o discípulo está destinado a viver? Isso é disciplina? A carta de Judas fala de pessoas que vivem de acordo com seus sentimentos. Judas encoraja os verdadeiros cristãos a lutarem de verdade contra o que essas pessoas, as quais entraram furtivamente na igreja, representam. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. A carta pinta um quadro de pessoas que vivem da fantasia e do apetite, mostrando desprezo pela autoridade e prontas para zombar de qualquer coisa que não venha naturalmente. Vivem por instinto, como bestas irracionais, como nuvens impulsionadas por um vento, árvores sem frutos, ondas furiosas do mar, produzindo apenas a espuma de seus próprios atos vergonhosos. Como estrelas que não seguem nenhuma órbita, sempre tentando moldar a vida por seus próprios desejos, elas são guiadas pela emoção e nunca pelo Espírito de Deus. Isso aponta para o contraste diametral entre os dois reinos, aquele onde é feita a minha vontade e aquele onde é feita a vontade de Deus. Um que é a escuridão e o outro que é a luz. E isso aponta para uma escolha. Se eu insisto em moldar minha vida de acordo com meu próprio desejo, para que eu possa sempre me sentir confortável, eu estou, por essa insistência, negando o Senhor. Não estou reconhecendo o único Mestre, Jesus Cristo, meu Senhor. Paulo explica exatamente o que é a natureza inferior. É tudo o que é contra Deus. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, porque a carne milita contra o espírito. Ela é caracterizada por coisas como fornicação, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, brigas, um temperamento contencioso, inveja, acessos de ira, ambições egoístas, dissensões, intrigas partidárias e ciúmes. Podemos afirmar com toda razão que certamente não somos culpados dos 3 primeiros, até nos lembrarmos das palavras de Jesus que dizem que se alguém apenas olhar cobiçosamente, já cometeu adultério em seu coração. Podemos descartar os 2 próximos da lista até lembrarmos das palavras de Samuel, porque a rebelião contra Deus é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. A maioria de nós admitirá que não há dúvida de que somos culpados do resto dos pecados da lista. Os sentimentos desempenham um forte papel em cada um deles, pois nós também, outrora, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. É a descrição de Paulo de como todos nós éramos. O que devemos fazer? Aceitar a ideia atual de que devemos seguir nossos sentimentos e se não o fizermos, não estaremos sendo honestos? Quantos divórcios são justificados por esse motivo? Quantos comentários desagradáveis? Como em todas as outras perguntas, levemos esse pensamento às Escrituras. Não temos nenhuma outra norma. Se há uma palavra dita, devemos ouvi-la e fazê-la. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. O mundo diz, siga seus sentimentos e seja honesto. A Bíblia diz, siga seus sentimentos e morra. O mundo diz, negue seus sentimentos e você está morto. A Bíblia diz, se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Não deveis deixar-vos afligir, disse Jesus a seus discípulos quando ele estava prestes a deixá-los. Certamente seria muito natural sentir uma profunda angústia em relação à partida dele. Não se deixem ceder, disse-lhes Jesus. Alegrai-vos no Senhor, é segurança para vós outros, escreveu Paulo de suas correntes da prisão. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. De Ezequias, que se tornou rei de Judá aos 25 anos de idade, disse que ele colocou sua confiança no Senhor. Isso soa bastante deliberado.
Como resultado dessa escolha, não havia ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Ele permaneceu leal ao Senhor, ele não falhou em sua vassalagem a Deus, ele guardou os mandamentos. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Se houvesse algum repórter por perto para empurrar um microfone em seu rosto e perguntar como ele se sentia sobre seu papel, duvido que Ezequias tivesse tido uma resposta pronta. Sua preocupação estava em outro lugar. Mozart, ao contrário de muitos músicos modernos, nunca usou a música para falar de si mesmo, de sua situação ou de seu humor. Em 1781, ele escreveu: as emoções, fortes ou não, nunca devem ser expressas ad nauseam, e a música nunca deve ofender os ouvidos, mas deve agradá-los. Que tipo de coisas caracterizará a vida de quem obedece ao Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Observe que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Eis aqui novamente a evidência da responsabilidade do homem de cooperar com Deus na obra dele. Não é tudo controle do Espírito. O domínio próprio é essencial. O homem que aceitou o governo do Espírito em sua vida aceitará a disciplina espiritual. Ao aceitar a disciplina de seu mestre, ele se disciplinará voluntariamente. Isso é tanto um sinal de maturidade espiritual quanto um sinal de maturidade emocional. Tanto pais quanto filhos devem sofrer no processo de treinamento do filho, porque a punição algumas vezes torna-se uma parte necessária desse processo. Portanto, é uma grande alegria e uma grande libertação quando o pai vê o filho finalmente aceitando a responsabilidade e disciplinando a si mesmo. Ele está começando a amadurecer. Assim, nosso Pai do céu deve ficar contente quando seu filho aprende a se controlar e a não ter que ser contido com mordaça e freio. É a vontade que deve lidar com os sentimentos. A vontade deve triunfar sobre eles, mas somente a vontade que se rende a Cristo é capaz de fazer isso. Uma jovem mulher se aproximou de mim após uma palestra que eu havia dado sobre a disciplina dos sentimentos. Ela estava muito intrigada. Senhora Elliot, parece que você realmente entendeu tudo. Quero dizer, você é forte e tudo mais, sabe? Mas você deve ter tido alguns sentimentos realmente profundos algum dia, não é mesmo? O que eu não entendo é como você se livrou deles. Ai de mim! Teria eu falhado em explicar que não estava falando em me livrar dos sentimentos? Será que ela pensou que eu havia alcançado algum plano espiritual elevado, onde apenas a mente e o espírito operavam e os sentimentos estavam extintos? Voltei a repetir. Enquanto vivermos no corpo desta morte, lutaremos contra a natureza humana, contra aquilo que está sempre em guerra com Deus. O mal que eu não quero ainda está lá. Os sentimentos são fortes, sejam eles bons ou maus. Às vezes, eles ajudam, às vezes, dificultam. É a disciplina que estamos discutindo. Se estamos falando de disciplinar um cavalo de corrida ou um filho, não estamos falando de nos livrarmos de nenhum dos dois, mas sim de colocá-los sob controle. As escolhas serão continuamente necessárias e, não nos esqueçamos, possíveis. A obediência a Deus é sempre possível. É um erro mortal cair na noção de que quando os sentimentos são extremamente fortes, nós não podemos agir sobre eles. Foi a vontade de Jesus que triunfou no Getsêmani e depois na cruz. Vemos evidências dos sentimentos quase dominadores que ele experimentou como ser humano, quando seu suor caiu como grandes gotas de sangue e ele bradou: se possível, passe de mim este cálice. Depois, quando ele estava com sede na cruz e finalmente quando ele deu um grande grito. A força da vontade de Jesus é provada na vontade dele contra si mesmo, ou seja, em sua oração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Havia uma tremenda batalha sendo travada entre sua resposta humana natural ao que estava acontecendo e seu desejo absoluto de fazer a vontade do Pai. Ele tinha vindo à Terra expressamente para fazer essa vontade. Seu propósito era simples, entretanto realizá-lo não foi fácil. Ele não podia sentir-se confortável com isso, mas ele o fez. Isso é o que importa. Ele fez. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. É uma grande tentação olhar para experiências espirituais especiais como um teste de santidade. Sentir-se levado pelo Espírito
exibir certas manifestações incomuns, ou ficar entusiasmado com a súbita exaltação na oração, ou o sucesso em algum esforço particular feito para Deus, são, muitas vezes, tomados como prova positiva de que estamos, finalmente, na perspectiva correta.